Alguma ressalva fazendo referente ao projeto? O projeto esse está em discussão. Com a palavra, a vereadora Sheila. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e aqueles que nos acompanham na noite de hoje. A respeito, então, desse projeto de lei complementar, o mesmo estava na casa, né? Nós nos encontramos em recesso no mês de julho e a nossa perspectiva era que nós pudéssemos estar votando ele no nosso retorno, então, do recesso legislativo. Mas, diante da urgência que ele tem, nos encontramos aqui nesta noite, então, para apreciar e votar o projeto. Tínhamos, sim, algumas dúvidas em relação a ele. A questão como realmente iria ficar, né, a situação dos servidores, mas a gente procurou sanar essas dúvidas e na noite de hoje estamos aqui então para votar. É um projeto de lei complementar que garante alguns direitos já dos servidores de Boa Vista das Missões, porque a gente sabe que a Previdência sofreu algumas alterações, né? E então se fez necessário realizar um estudo, teve uma empresa que acompanhou uma comissão na realização desses estudos, foi bem amplo o debate, pelo que a gente ficou sabendo, e então vem hoje para nós votarmos, o que garante direitos dos servidores de Boa Vista das Missões. E também que traz, junto dele, algumas mudanças que irão acontecer. A gente sabe que, para os novos servidores que entrarem, quem sabe, em concurso público em nosso município, as regras já não serão as mesmas que nós temos hoje no nosso município. E isso não acontece, essa revisão, só em Boa Vista das Missões. A gente sabe que todos os municípios, né, estão precisando rever essa mudança que teve na Previdência. E que bom, então, que Boa Vista das Missões já fez esse estudo, já se organizou, e nós já temos ele pronto, então, para ser aprovado. A gente sempre zela para que seja ao encontro da necessidade do município, mas que também de acordo com a legislação maior, né? Nós não podemos fugir dela. Seria isso. Obrigada. Após o pronunciamento da vereadora Sheila, o projeto continua em discussão. Se mais algum vereador quiser se referir ao mesmo, o projeto está em discussão. Não havendo nenhum vereador mais a se manifestar referente ao projeto de lei complementar de número 01 de 2026, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Tobias? Favorável. Vereador Neymar? Favorável. Vereadora Sheila? Favorável. Vereador Sérgio? Favorável. Assim, eu declaro aprovado por todos os vereadores presentes o projeto de lei complementar de número 01 de 2026. Passamos agora à votação e apreciação do projeto de lei de número 41 de 2026. Peço ao secretário fazer a leitura do mesmo. Justificativas ao projeto de lei municipal número 41/2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, trata-se a presente proposta de edição da lei tratando da organização administrativa do regime próprio de previdência, gerido pelo Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. Em decorrência da segregação da legislação previdenciária municipal em 3 diplomas, plano de custeio, plano de benefícios e organização do RPPS, faz necessário a adição da presente proposta com o intuito de ampliar a organização do RPPS, que será administrado através do Conselho Administrativo e como órgão auxiliares o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimentos e o Gestor de Investimentos, todos devidamente remunerados e em forma de jetons. A remuneração aos integrantes da unidade gestora do regime de previdência será efetuada em forma de jeton por reunião, para os integrantes dos colegiados, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, e ao Comitê de Investimento e Gestor
de investimentos e remuneração, a remuneração se dará em forma de gratificação de função, conforme já prevista em lei. Justifica-se a remuneração pelo fato de que as atuais exigências da legislação federal, que obriga a obtenção de certificação profissional emitida por entidade credenciada pela Secretaria de Previdência, demanda a participação em curso preparatório e sujeição à prova, para fins de regularidade perante o referido órgão federal, cuja validade desta certificação é de 4 anos, devendo ser renovada sempre e também pela capacitação permanente na qual esses serão submetidos. A atuação de qualquer servidor dentro da unidade gestor do RPPS demanda, além do exercício de suas funções do cargo efetivo, uma dedicação especial e minuciosa para a gestão eficiente, com vistas à sustentabilidade da Previdência Municipal. Para tanto, a utilização e dedicação é permanente, fazendo jus a esses servidores. A percepção do jeton de caráter indenizatório e não remuneratório não terá reflexo em férias e 13º vencimento, e gratificação para os integrantes do Comitê de Investimentos e gestor de investimentos. Salienta-se que a composição do Conselho de Administração sofreu uma redução para apenas 3 membros, em decorrência da criação do Conselho Fiscal, composto por 3 integrantes, o que absorverá a fiscalização dos atos da gestão do regime próprio de previdência, representando um avanço da governança da Previdência Municipal. Pelo exposto, aguardamos, pois, a vossa compreensão e ciente do entendimento favorável dos componentes desta Câmara de Vereadores, solicitamos a aprovação e a votação e aprovação do projeto de lei acima referido, renovando votos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de junho de 2026, Ruth Huberto Soares Anefeld, Prefeito Municipal. A matéria insere-se na competência legislativa municipal nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. O veículo legislativo acolhido, lei ordinária, é adequado, uma vez que a matéria trata de organização administrativa da unidade gestor do RPPS e não de plano de benefícios, que exigiria lei complementar nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º e emenda complementar 103. O projeto observa as determinações da Lei Complementar Federal 95/98 quanto à redação e estruturação legislativa. O artigo 19 revoga expressamente as leis municipais 1192 e 1429, evitando antinomias normativas. O artigo 18 assegura a transição dos atuais membros do Conselho Municipal de Previdência e Comitê de Investimentos pelo prazo de 90 dias, garantindo a continuidade administrativa. O projeto apresenta, contudo, um pequeno erro de técnica legislativa no artigo 8º, que repete o inciso 11 duas vezes, sendo que o inciso 11, na verdade, seria inciso 12. Recomenda-se a sua correção. O projeto é acompanhado de planilha de impacto financeiro, que estima o custo atual total em R$ 58.050,43, assim distribuídos: presidente do Conselho Administrativo, 11.969,16 ano; conselhos administrativos, 2 vezes 4.787,66 ano; conselhos fiscais, 3 vezes 4.787,66 ano; gestor do RPPS, 12.567,62 ano; e membros do Comitê de Investimentos, 2 vezes 4.787,66 ano. O artigo 2º, parágrafo 5º e artigo 7º, parágrafo 5º, estabelecem que os jetons e gratificações serão custeados com recurso de taxa de administração do RPPS, o que está em conformidade com o artigo 6º, inciso 8º, da Lei 9.717, que permite a utilização do recurso do RPPS para despesas administrativas, observados os limites específicos, os limites estabelecidos em parâmetros gerais. Recomenda-se que a estimativa do impacto orçamentário e financeiro seja formalmente juntada ao processo em cumprimento ao artigo 103, que exige tal estimativa para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Ante o exposto, este parecer conclui que o projeto de lei número 41 é formal, materialmente constitucional, observa a técnica legislativa adequada e atende às exigências da Lei Federal 9.717 e da legislação federal aplicáveis ao RPPS.
Recomenda-se, antes da votação do plenário, corrigida a duplicidade dos incisos 11, no artigo 8º, seja verificada a compatibilidade do impacto financeiro, seja confirmada a tramitação coordenada com o projeto de lei complementar ao 01, salvo menor juízo, este é o parecer. Boas Missões, 29 de junho de 2026, Paulo Ignácio, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei de número 41 de 2026, eu coloco o mesmo em discussão. Se algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 41 de 2026, o mesmo está em discussão. Com a palavra, a vereadora Sheila. A respeito, então, do projeto de lei de número 41, na última sessão, no artigo 2º, me referi ao parágrafo 1º, onde dizia que cada membro necessariamente segurado do RPPS e que não exerça no município o mandato de vereador, poderia, então, fazer parte, né, do Conselho Administrativo. E lá comentei que, assim como o vereador, então, não poderia fazer parte do Conselho Administrativo, que segurados do RPPS, que também exercem, no momento, cargo em comissão ou como secretários, que também não fizessem parte. Mas, revendo alguns itens desse projeto e conversando com algumas pessoas que participaram desse trabalho de análise e reestruturação, a gente observa que pode acontecer, em algum momento, de nós não termos pessoas que estejam aptas e dispostas, principalmente, a participar desses conselhos. Quem sabe, agora sendo remunerado, fique um pouco mais fácil. Mas a gente sabe que, quando se trata de fazer parte de conselhos, existe uma certa resistência, porque gera trabalho, precisa se desprender de algumas outras atividades, às vezes, para participar das reuniões. A gente observou aqui que precisa participar, tem um número de faltas que pode ter, mas que elas acaba deixando de fazer parte do conselho. E a gente, observando, vai ter um servidor no Conselho Administrativo que vai representar o Poder Executivo e vai ter um respectivo suplente, vai ter um servidor que vai representar os funcionários ativos, os servidores, e um respectivo suplente, e um representante dos servidores inativos, bem como um respectivo suplente. Olhando o todo do projeto, e quem vai fazer parte da parte organizacional, não vai ser 3 ou 4 pessoas, são mais pessoas, porque nós temos a parte da unidade gestora, o conselho administrativo, temos o conselho fiscal, né? E temos também a parte do comitê de investimentos. Então, são mais pessoas. Até a gente conversou hoje mesmo, um pouco antes de começar a sessão, a respeito disso, e até o momento da semana passada, na sexta-feira, eu tinha como ideia fazer uma emenda. Mas, conversando, então, resolvi por não fazer a emenda. Até hoje, meio-dia, o colega Neymar me ligou, conversamos um pouco a respeito, e decidimos, então, por não fazer uma emenda, mantermos na íntegra como está o projeto. Obrigada. Após o pronunciamento da vereadora Sheila, o projeto continua em discussão. Se mais algum vereador quiser fazer uso da palavra e se manifestar referente ao projeto 41 de 2026, o mesmo está em discussão. Não havendo mais nenhum vereador a se manifestar referente ao projeto 41, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Sheila. Favorável. Vereador Éder. Favorável.
Vereador Neymar. Favorável. Vereador Tobias. Favorável. Assim, eu declaro aprovado por todos os vereadores presentes o projeto de lei de número 41 de 2026. Passamos agora à apreciação, leitura do projeto de lei de número 42 de 2026. Peço ao secretário fazer a leitura do mesmo. Justificativas ao projeto de lei municipal número 42/2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Trata-se de projeto de lei ordinária de instituição do plano de custeio do RPPS do município em decorrência da reforma do plano de benefícios, juntamente com a consolidação das normas relativas ao custeio, tais como definição da base contributiva dos servidores ativos, inativos e pensionistas e também do município. Esse plano de custeio representa a previsão em lei específica de todos os assuntos relacionados à arrecadação de contribuições, que abrange desde a definição da base contributiva até a previsão de penalidades decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições. O agrupamento desses assuntos num só normativo facilita sua aplicação e interpretação, uma vez que ficará dissociado com os demais assuntos relacionados à previdência própria, que tratam de outras matérias, tais como a alteração da lei orgânica e da lei complementar do plano de benefícios, como parte da implementação da reforma da Previdência Municipal. O impacto no plano de custeio decorrente da reforma da Previdência. Passivo autorial. Considerando que o plano de benefícios contemplou as novas regras estabelecidas para os benefícios somente para os servidores que ingressarem no serviço público após a publicação da respectiva lei complementar. O impacto dessas novas normas de elegibilidade terá efeitos somente a partir do ingresso desses novos servidores e servirá de lastreio para a diminuição do passivo autorial no futuro. A assessoria atuarial, através do parecer exarado em 27/11, assim se manifestou neste sentido. No entanto, considerando o cenário das novas regras a serem aprovadas, as quais em nada afetariam o atual grupo de servidores vinculados ao RPPS, o resultado do déficit autorial resta mantido. Naturalmente, à medida que os novos servidores efetivos forem ingressando na municipalidade e, por ser conseguinte, se vinculando ao RPPS, é que se perceberá os efeitos da reforma aprovada, uma vez que terão acesso aos benefícios de aposentadoria e de pensão por morte pela nova regra permanente, que é a mais restritiva do que a que está em vigor, e, consequentemente, gerará um passivo autorial para o RPPS menor do que aquele caso a reforma não fosse proposta. Tendo em vista a promoção da reforma da Previdência do município, o passivo autorial poderá ser amortizado até 2065, representado por uma alíquota suplementar nos termos do anexo 1 do projeto. Contribuição de aposentados e pensionistas. Sugere-se que a permanência da faixa de isenção de aposentados e pensionistas atualmente praticada, que é equivalente ao valor do teto de benefícios pagos pelo regime geral de previdência social, atuais 8.157,41. Alíquotas de contribuição normal. Mantém-se o percentual atual praticado, que está assim definido. Patronal 14%, já considerando-se a taxa de administração de 2,70%, servidor ativo 14%, servidor inativo e pensionista 14%, respeitada a faixa de isenção conforme item 2. Pelo exposto, aguardamos, pois, a vossa compreensão e ciente do entendimento favorável dos componentes desta Câmara de Vereadores, solicitamos a votação e aprovação do projeto de lei acima referido, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de junho de 2026, Rudilberto Soares Adelfeld, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei ordinário encaminhado pelo Prefeito Municipal, que dispõe sobre o plano de custeio do regime de previdência social dos servidores efetivos do município de Boas Missões. A justificativa do Executivo informa que a proposta decorre de reforma de plano de benefícios pela projeto de lei complementar 01 e da necessidade de consolidação das normas relativas ao custeio, com a definição de base contributiva dos servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como do município. O projeto é acompanhado do anexo 1, que estabelece o plano de amortização do déficit atuarial até o exercício 2066. A matéria insere-se na competência legislativa municipal nos termos do artigo 30, inciso 1 e 3 da Constituição Federal.
O projeto é acompanhado do anexo 1, que detalha o plano de amortização do déficit atorial. O saldo devedor inicial é de R$ 12.783.141,84, com a amortização projetada até 2066. As alíquotas suplementares variam de 11,42% a 9,46% ao longo do período. A justificativa informa que o parecer atorial de 27/11 conclui que as novas regras de benefícios não afetarão o atual grupo de servidores, mas trarão efeitos positivos no passivo atorial futuro, à medida que novos servidores ingressarem sob as regras mais restritivas da emenda condicional número 103/2019. Recomenda-se que o parecer atorial completo seja formalmente juntado ao processo legislativo em cumprimento ao artigo 103, que exige estimativa de impacto orçamentário financeiro para proposições que criem e alterem despesas obrigatórias. Ante o exposto, esse parecer conclui que o projeto de lei número 42 é formal e materialmente constitucional, observa a técnica legislativa adequada e atende às exigências do artigo 149, parágrafo 1º, da Lei Constituição Federal e da Lei Federal 9.717. Recomenda-se que, antes da votação em plenário, seja ajustado o artigo 18 para especificar as leis revogadas, seja ajuntado o parecer atorial, seja confirmada a tramitação coordenada com o projeto de lei complementar 01. Salvo menor juízo, este é o parecer. Boas submissões, 29 de junho de 2026, Paulo Ignácio, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei de número 42 de 2026, eu coloco o mesmo em discussão. Algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto, o projeto esse está em discussão. Projeto de lei de número 42 em discussão. Com a palavra, vereador Tobias. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, a vereadora, o pessoal que nos assiste, o pessoal da live, também meus cumprimentos às pessoas que vão nos escutar na quarta-feira pela 87.9. Sobre esse projeto, já me declaro totalmente favorável, porque é um projeto que está saindo em nível de... O Brasil inteiro, todo o INSS está mudando as regras, né? E aqui não vai prejudicar as pessoas que já estão para se aposentar. Então, podemos votar com tranquilidade que o povo não vai ser prejudicado. Muito obrigado. Após o pronunciamento do vereador Tobias, o projeto 42 ainda continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Sheila. A respeito desse projeto, como o colega colocou, lembrou bem que esse projeto não prejudica ninguém, né, em nosso município. Muito bem colocado, vereador, porque às vezes as pessoas que não têm esse entendimento ficam se perguntando o que vai acontecer no município com um projeto novo, mudando lei, tendo lei complementar. Esse projeto de número 42, então, ele vem falar sobre os recursos também do RPPS. E no anexo desse projeto, nós temos um plano de amortização do déficit atuarial que nós temos hoje, né, de Boa Vista das Missões do RPPS. E o cronograma dele começou lá em 2025. E vejam que ele não é para 2, 3 anos, o plano de amortização. Ele vai até o ano de 2066 para zerar. Então, lá em 2065 é a finaleira dele, para em 2066 estar zerado. Ele fala bastante sobre o passivo, né, do fundo, da base da contribuição, e aqui entra um pouquinho quando eu sempre falei na importância do concurso público. O concurso público vai também trazer um pouco de estabilidade, um pouquinho, para o nosso fundo, porque as pessoas que entram pelo concurso público e não por processo seletivo contribuem diretamente com a RPPS.
coisa que o pessoal que é contratado, a contribuição vai para o INSS. E nós temos, então, um déficit que, quando nós tivermos o concurso, essas pessoas que forem efetivadas, então, vão estar contribuindo justamente com o RPPS. Algo que é necessário e que vai dar uma equilibrada, não vai resolver, né? Mas vai melhorar um pouco a situação, mas ela vai ainda até o ano de 2065 para se regularizar esse déficit que nós temos hoje em Boa Vista das Missões no nosso RPPS. Obrigada. Após o pronunciamento da vereadora Sheila, o projeto 42 ainda continua em discussão. Se mais algum vereador quiser se referir ao projeto, o projeto esse continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador se manifestar referente ao projeto de lei de número 42 de 2026, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Tobias. Favorável. Vereador Neymar. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereadora Sheila. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Sim, eu declaro o projeto de lei de número 42 de 2026 aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora à apreciação e leitura do projeto de lei de número 43 de 2026. Peço ao secretário fazer a leitura do mesmo. Mensagem do projeto de lei municipal número 43 de 2026. Prezado presidente, senhoras e senhores vereadores. Apraz-os cumprimentá-los nesta oportunidade que vimos até esta igreja casa encaminhar o projeto de lei municipal número 43, que trata da autorização da abertura de créditos adicionais especiais de recursos em rubricas do orçamento vigente, vinculados à Secretaria de Saúde e repasse superávit. O presente projeto se faz necessário para que seja possível a abertura de créditos especiais de recursos para atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde, visando ajuste de despesas, sejam essas de recursos de superávit, sobras de anos anteriores, bem como convênios, emendas e repasses recebidos até a presente data. Todas as justificativas e planos de aplicação enquanto sem anexo a esse projeto de lei. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto para atender as necessidades da Secretaria. Sem mais para o momento, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de julho de 2026, Rua Gilberto Soares Anderfeld, Prefeito Municipal. Projeto de lei autoriza o Executivo Municipal a inserir metas no PPA, na LDO, na Lei Orçamentária Anual e abrir créditos adicionais especiais no orçamento vigente. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a inserir metas no PPA, na LDO, na Lei Orçamentária Anual e abrir créditos adicionais especiais para atender as demandas orçamentárias, conforme descrição abaixo, no valor total de R$ 842.022,43. Dotações ações suplementadas, conforme abaixo, da Secretaria da Saúde. Artigo 2º, parágrafo único. Para a cobertura dos créditos adicionais acima elencados, servirão de fonte de recursos decorrentes da redução parcial das seguintes dotações de leis de mês vigente abaixo. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de julho de 2006, Rua Gilberto Soares Anderfeld, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. A assessoria jurídica manifesta-se favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei municipal número 43, por entender que a iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo e foi exercida legitimamente. O projeto atende ao dispositivo do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, ao solicitar prévia autorização legislativa e indicar os recursos correspondentes. As fontes de recursos superávit e excesso de arrecadação estão em conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 43/20. A natureza de crédito especial é adequada por tratar de despesas sem dotação orçamentária específica nos termos do artigo 41, inciso 2º da Lei 43/20. E a autorização para inserção de metas no PPA, na LDO, na Lei Orçamentária Anual, é medida necessária e compatível com o sistema de planejamento orçamentário. Não há violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto não apresenta vício de constitucionalidade formal ou material. Recomenda-se, contudo, a Câmara Municipal, no exercício de sua função fiscalizadora, solicita ao Executivo a comprovação documental do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, com a demonstração de que os recursos não estão comprometidos com outras finalidades.
do excesso de arrecadação, com a demonstração mensal acumulada e a tendência do exercício, conforme exige o artigo 43, parágrafos 2º e 3º da Lei 43/20. E aí o parecer, salvo meu juízo. Boas submissões, 13 de julho de 2026, Rua Gilberto Silva Sandefeld, Paulo Roberto Galvão, Ignácio, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei de número 43 de 2026, eu coloco o mesmo em discussão. Se algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 43 de 2026, o mesmo está em discussão. Projeto de lei 43 de 2026 em discussão. Não havendo nenhum vereador a se manifestar referente ao... Vereadora Sheila com a palavra. A respeito desse projeto, então, só quero aqui lembrar que nós hoje vamos aprovar 846 mil para a saúde do nosso município. Nos anexos desse projeto, nós podemos observar que é dinheiro para combustível dos veículos, né? A gente sabe que os nossos veículos da saúde fazem uma quilometragem grande, diária, semanal e mensal. Dinheiro para oferta de consultas, exames, atendimentos necessários, né? Principalmente nesse período que diz aqui de inverno, em hospital. A gente sabe que a procura lá na unidade de saúde nos últimos dias está sendo grande. Valores para compra de medicamentos, valores para aquisição de outros itens também, além de medicamento, maior oferta de consumo, de consultas, também para os serviços dos consórcios municipais. A gente sabe que algumas consultas fazem parte dos consórcios, que alguns exames também são pelos consórcios. Às vezes nos perguntam por que não tem tal remédio, por que não tem isso, por que não tem tal coisa na saúde. Então, hoje nós estamos aprovando mais de 800 mil reais para a saúde do nosso município. Importantíssimo para exames laboratoriais também, que é procurado. E eu penso que esse valor venha, sim, a ser somado de forma significativa na saúde do nosso município, da nossa população. Não é porque nós estamos aprovando esse valor hoje que tudo vai ser liberado também, penso eu. Eu tenho observado que está sendo feito, parece um recadastramento, algo parecido lá na saúde. Acho importante isso, porque às vezes os nossos munícipes têm algumas queixas, mas a gente sabe que muitos procuram pela saúde de Boa Vista das Missões, porque se consegue mais fácil consulta, se consegue mais fácil exames, né? A gente sabe que é Sistema Único de Saúde, a gente não pode negar a consulta, mas a gente sabe que determinados exames ou consultas fora do nosso município seria importante que as pessoas buscassem cada uma no seu município de origem. E muitas vezes acabam buscando em Boa Vista das Missões, e a gente sabe que está sendo um reflexo isso, então, nos recursos da saúde do nosso município. Então, fico feliz em saber que hoje nós estamos aprovando aqui nesta casa um valor significativo para a saúde do nosso município e, automaticamente, para a população, né, de Boa Vista das Missões. Obrigada. Após o pronunciamento da vereadora Sheila, o projeto 43 ainda continua em discussão. Se mais algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 43, o mesmo está em discussão. Com a palavra, o vereador Tobias. Muito bem falado pela vereadora Sheila, né? É um montante bem grande, que, olhando assim, 800 e poucos mil, mas não podemos se iludir que esse montante logo vai ser gasto, né? Tem muitos exames que pagam, todo dia estão pagando exame, consulta, carro para Porto Alegre, carro para Juízo, carro para Passo Fundo, Frederico, Rodeio Bonito, então os gastos também são bastante, né? É um montante grande, mas já tem bastante desses dinheiro que vai entrar, já tá, quase estão empenhados um pouco, né? Então, podemos considerar que
porque logo esse dinheiro acaba se nós não souber gastar ele. Mas também eu sou totalmente favorável a essa nossa liberação desse dinheiro para o povo da saúde. Após o pronunciamento do vereador Tobias, ainda o projeto continua em discussão. Se mais algum vereador quiser se referir ao projeto 43, o mesmo continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador a se manifestar referente ao projeto de lei 43 de 2026, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Tobias. Favorável. Vereador Neymar. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereadora Sheila. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Se eu declaro aprovado o projeto de lei de número 43 de 2026 por todos os vereadores presentes. Passamos agora à apreciação do projeto de lei de número 44 de 2026. Peço ao secretário fazer a leitura do mesmo. Mensagem do projeto de lei municipal número 44/2026. Apraz-nos cumprimentá-los nessa oportunidade que vimos até essa igreja em casa encaminhar o projeto de lei municipal número 44, que trata da autorização da abertura de créditos adicionais suplementares de recursos em rúbricas do orçamento vigente. O presente projeto foi necessário para que seja possível a abertura de créditos suplementares de recursos para atendimento às demandas de várias secretarias, visando a manutenção de atividades correntes, ajustando despesas dentro da própria lei orçamentária. Destaque-se aqui maiores valores que são para a manutenção da saúde, serviços médicos, exames e outros através de consórcio, aquisição de medicamentos via consórcio, além de demais serviços de saúde. Há ajustes no PIAPS, sociodemográfico, Estado, manutenção de serviços de transporte escolar terceirizado, além de outras despesas de manutenção de serviços públicos. Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto para atender as necessidades da Secretaria. Sem mais para o momento, atenciosamente, gabinete do Prefeito Municipal, 9 de julho de 2026, Rui Gilberto Soares de Felder, Prefeito Municipal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares para atender às demandas orçamentárias, conforme a descrição abaixo, no valor de R$ 1.175.320. Dotações a serem suplementadas conforme abaixo, no valor de R$ 1.175.320. Parágrafo único. Para a cobertura dos créditos adicionais acima elencados, servirão de fonte os recursos decorrentes da redução parcial das seguintes dotações, conforme abaixo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as posições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, 9 de julho de 2026, Rui Gilberto Soares de Felder, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, que visa autorizar a abertura de crédito suplementar no valor total de R$ 1.175.320, para atender às demandas orçamentárias de diversas secretarias municipais, conforme a mensagem encaminhada pelo Prefeito Municipal. Os recursos destinam-se prioritariamente à manutenção de atividades correntes, com destaque para a área da saúde, serviços médicos, exames e aquisição de medicamentos via consórcio. Ajuste no PIAPS sociodemográfico do Estado, manutenção de serviços de transporte escolar, terceirizados e outras despesas de manutenção dos serviços públicos. Essa assessoria jurídica manifesta-se favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei 44, por entender que a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo e foi exercida legitimamente. O projeto atende aos dispostos do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, ao solicitar prévia autorização legislativa e a indicar os recursos correspondentes. A fonte de recursos, anulação parcial das dotações, está de conformidade com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 43/20. Não há violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, por tratar-se de mero remanejamento orçamentário sem aumento da despesa total. É o parecer, salvo meu juízo. Boas submissões, 13 de julho de 2026, Paulo Roberto Galvão Ignacio, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei de número 44 de 2026, eu coloco o mesmo em discussão. Algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 44 de 2026, o mesmo está em discussão. Projeto de lei 44 de 2026 em discussão.
Não havendo nenhum vereador a se manifestar referente ao projeto 44/2026, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Sheila. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Neymar. Favorável. Vereador Tobias. Favorável. Assim eu declaro o projeto de lei de número 44 de 2026 aprovado por todos os vereadores presentes. Passamos agora à apreciação do projeto de lei de número 45 de 2026. Peço ao secretário fazer a leitura do mesmo. Justificativas ao projeto de lei municipal número 45/2026. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores. O projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação, o objetivo é instituir o programa de recuperação fiscal do município de Boas Missões. O programa de recuperação fiscal visa, através da anistia de multa, demora e juros de demora, incentivar os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, a regularizarem sua situação perante o município de Boas Missões, no que diz respeito a créditos escritos ou não em dívida ativa, ajuizados em execução fiscal ou a ajuizar, parcelados, reparcelados ou não, administrativa ou judicialmente, com exigibilidade suspensa ou não, mediante pagamento à vista ou em parcelas. Diante da exigência legal para protesto em cartório de dívidas e, por consequência, inscrições nos órgãos de proteção de crédito, buscamos instituir o referido programa visando oportunizar a todos os munícipes que se encontrem em dívida com o município, com o erário municipal, para que procure o setor de tributos para regularizar seus débitos e evitar o protesto extrajudicial de suas dívidas. Diante disto, propõe-se o refis a fim de estimular o pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa através da concessão de benefícios de anistia sobre a multa e os juros de mora. A medida não beneficia somente os munícipes que têm a chance de obter descontos para o pagamento de seus débitos, mas também a administração pública, que poupa os elevados custos despedidos nas tentativas de cobrança administrativa judicial. Diante de sua importância, espera-se a aprovação unânime deste projeto de lei com urgência. Atenciosamente, Boas Missões, 9 de julho de 2006, Rua Gilberto Soares Lefeld, Prefeito Municipal. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do município de Boas Missões, o PREFIS, destinado à regularização e recuperação de créditos tributários e não tributários decorrentes de débitos de pessoas físicas, jurídicas, relativos a impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades, ressarcimentos ao erário, títulos executivos do Tribunal de Contas do Estado, em razão de situações jurídicas ou fatos gerados ocorridos até 31 de dezembro de 2025, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos. Parágrafo 1º. O PREFIS será administrado pela fiscalização tributária com acompanhamento da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Jurídica sempre que necessário. Parágrafo 2º. O PREFIS não alcançará os débitos decorrentes do Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e ITBI. Artigo 2º. O ingresso no PREFIS dar-se-á mediante opção do contribuinte e devedor através do regime especial de consolidação de débitos incluído no programa que com prévia apresentação de pedido de adesão, com indicação dos débitos a serem incluídos no PREFIS, o que importará a confissão extrajudicial irretratável da dívida. Parágrafo 1º. Os débitos apresentados pelo optante serão consolidados, tendo por base a data de formalização do pedido de ingresso do PREFIS. Parágrafo 2º. A consolidação abrangerá todos os débitos apresentados pelo optante na condição de contribuinte, responsável ou devedor, constituídos ou não, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, demora ou de ofício a juros moratórios e demais encargos determinados dos termos de legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Capítulo 2 dos incentivos e das formas de pagamento. Artigo 3º. Os débitos de natureza tributária e não tributários, referidos no artigo 1º desta lei, incluídos pelo contribuinte ou administrado no PREFIS, poderão ser pagos em parcelas da seguinte forma, observada a parcela mínima de R$ 50. Primeiro, em até 10 vezes, parcelas mensais e consecutivas com desconto de 100% de juros e multa.
Segundo, em até 18 parcelas mensais consecutivas com desconto de 80% de juros e multa. E terceiro, em até 24 parcelas mensais e consecutivas com desconto de 70% de juros e multa. Parágrafo 1º. O parcelamento poderá ser realizado através de cadastro geral do contribuinte. Parágrafo 2º. Ao contribuinte que está facultado a aderir ao programa Prefis, com os descontos previstos no CAPT, optando por uma das formas de parcelamento pelo cadastro geral, o qual inclui todos os débitos em nome da pessoa física ou jurídica. Parágrafo 3º. O valor mínimo de cada parcela do Prefis não pode ser inferior ao valor de R$ 50. Artigo 4º. No pagamento parcelado, o saldo devedor no curso do parcelamento, em caso de absoluta regularidade e pontualidade, não haverá acrescido da correção monetária nas parcelas. Parágrafo único. As prestações vencerão sempre no dia 10, iniciando no mês subsequente a adesão ao Prefis e assim sucessivamente. Do pedido de adesão ao Prefis. Artigo 5º. O contribuinte ou o administrado terá o prazo de até 15 de 11 de 2026 para protocolar o pedido de adesão ao Prefis. Parágrafo único. O pagamento da parcela inicial será de acordo com o artigo 4º, parágrafo único, da adesão ao Prefis, mediante guia de recolhimento e o boleto bancário, que será entregue ao contribuinte no momento do protocolo do pedido de adesão. Artigo 6º. O pedido de adesão ao Prefis deverá ser formalizado e em modelo próprio, na forma do anexo 2, assinado pelo contribuinte e pelo administrado ou representante legal com poderes para a prática do ato e instruído com documento de identidade, identificação e comprovante de endereço. Quando realizado por representante legal, procuração com poderes específicos para confirmar o parcelamento. Formulário de discriminação de débitos a parcelar, na forma do anexo 3. E termo de desistência de parcelamento anteriores, quando cabíveis. Artigo 7º. A adesão ao Prefis de que trata esta lei. Primeiro, implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos indicados pelo ente federativo para compor o parcelamento nos termos do artigo 389 e artigo 395 da Lei 13.105 de 2015, Código de Processo Civil, e condiciona o contribuinte ou o administrado à aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas. Segundo, implica o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Prefis. Da desistência de parcelamentos anteriormente concedidos. Artigo 8º. O contribuinte que desejar parcelar na forma desta lei débitos objeto de parcelamentos em curso deverá apresentar juntamente com o pedido de parcelamento termo de desistência de parcelamentos anteriores na forma do anexo 1º. Artigo 5º, capítulo 5º dos débitos em discussão judicial. Artigo 9º. Para incluir no Prefis débitos que se encontram em discussão judicial, o contribuinte ou administrado deverá cumulativamente, primeiro, desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados. Segundo, renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre as quais se fundem as ações judiciais. E terceiro, protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da linha C do inciso 3º do artigo 487 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for possível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial. Parágrafo 2º. A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento dos honorários, nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. A comprovação da desistência e da renúncia deverá ser apresentado juntamente com o pedido de parcelamento. Artigo 10º. Os depósitos judiciais vinculados aos débitos a serem parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda do município. Parágrafo 1º. Depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no parcelamento de que trata esta lei, se restarem débitos não liquidados pelo depósito, o saldo devedor poderá ser quitado na forma prevista nos artigos 3º.
Parágrafo 2º. Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, o contribuinte ou administrado poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível. Parágrafo 3º. O disposto do caput somente se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a ação. Capítulo 6º da rescisão do parcelamento. Artigo 11. O parcelamento de que trata esta lei será reincindido nas seguintes hipóteses. Primeiro, não quitação integral do pagamento da parcela à vista exigido na forma do parágrafo 1º do artigo 6º, falta de recolhimento das parcelas por 3 meses consecutivos ou alternados. Terceiro, falta de pagamento de uma parcela se todas as demais estiverem pagas. Quarto, constatação de descumprimento da obrigação contida no artigo 10º e inciso desta lei. Parágrafo 1º. Considera-se inadimplida a parcela parcial paga. Parágrafo 2º. A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará o restabelecimento do montante das multas, dos juros e dos encargos legais, proporcionalmente aos valores dos débitos não pagos. Parágrafo 3º. Reincindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se o prosseguimento da cobrança. Capítulo 7º das disposições finais. Artigo 14. As ações de cobrança e as ações de execução fiscal já ajuizadas serão extintas em caso da quitação à vista do débito ou suspenso nos casos de pagamento parcelado, a pedido da Procuradoria do Município, após a adesão ao Prefis e comprovação da quitação dos pertinentes tributos, ficando a cargo do contribuinte ou administrado o pagamento das custas e despesas processuais devidas, se houver. Artigo 5º. A inclusão de débitos no parcelamento em que trata esta lei não implica nova ação de dívida. Artigo 16. A concessão do parcelamento de que trata esta lei independerá de apresentação de garantias ou de arrolamento de bens. Artigo 17. Fica o Poder Executivo autorizado a suspender eventuais ações judiciais até 15 de novembro de 2026, prazo final de adesão ao Prefis, e após esta data a administração adotará as medidas cabíveis visando a cobrança dos débitos não parcelados. Artigo 18. Revogar disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 9 dias do mês de julho de 2026, Rodilberto Soares de Felde, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Trata-se de projeto de lei da autoria do Executivo Municipal que visa instituir o Programa de Recuperação Fiscal do município, Prefis, destinado à regularização de créditos tributários e não tributários decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativos a impostos, taxas, contribuição de melhoria, penalidades, ressarcimentos ao erário e a título executivo do Tribunal de Contas, com fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2025. Esta assessoria jurídica manifesta-se favoravelmente ao mérito do projeto de lei 45, desde que sejam sanadas as seguintes pendências antes da deliberação final. Primeiro, apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro da renúncia de receita decorrente da anistia de multas e juros para o exercício 2026 e para os 2 exercícios subsequentes, 27 e 28, conforme exige o artigo 14, caput da Lei da Responsabilidade Fiscal. B. Demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa da lei da receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias ou alternativamente a apresentação de medidas de compensação, elevação de alíquotas, aplicação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo, nos termos do artigo 14, inciso 1, 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, ajuste na redação do artigo 4º, ajuste na redação do artigo 4º para esclarecer o regime de correção monetária aplicável às parcelas, evitando ambiguidade que possa gerar renúncia adicional não contabilizada. D. Correção de pequenos erros de redação ao longo do texto, exemplo, artigo 3º, inciso 1º, 2º e 3º, onde se lê parcelas mensais e consecutivas com desconto de, sugere-se uniformizar a grafia dos numerais e revisar a pontuação.
Recomenda-se ainda que a Procuradoria Jurídica do município seja ouvida previamente à votação para manifestação específica sobre o impacto fiscal e adequação às metas fiscais. Sem o cumprimento das exigências do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto padece de vício de constitucionalidade formal, podendo ter sua aplicação questionada judicialmente, além de sujeitar o gestor às sanções da Lei de Crimes Fiscais. É o parecer salvo legismo. Boas Missões, 13 de julho de 2026, Paulo Ignácio, assessor jurídico. Após a leitura do projeto de lei de número 45 de 2026, eu coloco o mesmo em discussão. Se algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 45, o mesmo está em discussão. Com a palavra, a vereadora Sheila. Esse projeto, então, de lei de número 45, já votamos e já apreciamos em outros momentos, né? A mesma matéria. E esse vem, então, mais uma vez, para aquelas pessoas que têm alguma dívida ativa, terem a possibilidade de estar organizando, né, essa parte junto ao município de Boa Vista das Missões. O projeto tem anistia de multas e juros, ele fala sobre tempo de adesão, que é até 15 de novembro. Está previsto também as formas de pagamento de parcelas, 10 parcelas, 18 parcelas, 24 parcelas. Hoje estamos em 13 de julho, vai até 15 de novembro. Tempo, então, acredito eu, suficiente para aquelas pessoas que se encontram em débito vir verificar como está a sua situação, verificar o que vai amortizar, se vai ser válido, né, parcelar. Tem esse tempo hábil para isso. Então, que as pessoas que estiverem com pendências, que venham, né? Acredito que nem todas vão conseguir, quem sabe, resolver as suas pendências, mas pelo menos que verifiquem a sua situação junto à prefeitura. Porque, às vezes, as pessoas não vêm verificar e, às vezes, vindo, elas vão ter uma noção de quanto está a sua dívida, de quanto pode ser amortizada, os seus juros e as suas multas, se elas parcelarem. Em 10 vezes tem amortização de 100% de juros e multa. E em 18 vezes, 80%. Então, é uma oportunidade das pessoas verificarem a sua situação junto à Prefeitura de Boa Vista das Missões e, quem sabe, então, estar resolvendo essas pendências, esses débitos que tem junto à Prefeitura. E também é uma forma da Prefeitura estar trazendo para os seus cofres, né, dívidas que estão há mais tempo aí sem conseguir ser resolvidas, e fica essas pendências até muitas vezes judicialmente, né? Então é uma possibilidade daquelas pessoas que estão com pendências vir resolver as mesmas junto ao município. Obrigada. Após o pronunciamento da vereadora Sheila, o projeto 45 ainda está em discussão. Se mais algum vereador quiser se manifestar referente a um projeto de suma importância para a nossa comunidade, né? Projeto esse que já por outras vezes já passaram por essa casa e foi aprovado, né? E muita gente, né, conseguiu assim fazer os seus acertos junto à tesouraria do município, né? E novamente, né, estão tendo a oportunidade de quem ainda não conseguiu fazer, de negociar suas dívidas em até 24 vezes, né? Com muita facilidade, e amortização de juros em até 10 vezes, né, sem juros, sem multa, sem nada. Então, é a oportunidade que o nosso município está dando para as pessoas para que se regularize. Se mais algum vereador quiser se manifestar referente ao projeto 45, o mesmo está em discussão. Mais um minuto para a vereadora Sheila. Só para complementar, quando fala, né, em 100%, em 10 vezes que vai ter amortizado de juros e multas, às vezes
o montante maior está em juros e multas do que a própria dívida que tinha. Então, vale a pena, sim, vir verificar a situação. Obrigada. Mais algum vereador, referente ao projeto 45? Não havendo mais nenhum vereador se manifestar referente ao projeto de lei 45/2026, eu coloco o mesmo em votação. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Sheila. Favorável. Vereador Éder. Favorável. Vereador Neymar. Favorável. Vereador Tobias. Favorável. Assim, eu declaro o projeto de lei de número 45/2026 aprovado por todos os vereadores presentes. E tendo assim encerrado a nossa pauta do dia, e não havendo mais nada a tratar nesta noite do dia 13 de setembro de 2026, eu dou por encerrado a nossa sessão. Agradeço aos vereadores, né, que atenderam ao chamado dessa sessão extraordinária, e assim conseguimos fazer com que uns projetos de suma importância fossem aprovados nesta casa. Então, eu agradeço a todos e desejo uma boa noite a todos e que Deus continue nos abençoando.